iniciar a nossa oração. Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Que linda, a Vanessa já está por aqui, gente. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Quem está chegando agora, respira bem fundo, se coloca no estado de presença aqui e agora. Quanto mais estamos no presente, mais sentimos Deus, a presença dele, a todo momento em nossas vidas. Querido Pai amado, me coloco aqui como tua igreja, Pai. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia que não tem fim, ela se renova em nossas vidas todos os dias. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa abençoado. Obrigada, Pai, por estar na presença com mulheres que verdadeiramente estão buscando mais em Ti, mais de Ti. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui hoje, Pai. Obrigada, Pai, pela minha casa. Obrigada por toda a provisão, Paizinho, que vem de Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco todos os dias no tempo de mesa. Esteja conosco hoje, nos trazendo a nossa porção, a porção que já está disponível para todas as filhas. Queremos nos nutrir. Nós hoje decidimos e escolhemos, Pai, nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar de nós mesmos. Eu não quero entender nada com a minha mente. Eu quero receber diretamente no meu espírito que já está disponível para mim no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ai, ai. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Hebreus 12, a gente vai continuar em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 vai falar assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte de Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós. Se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete:
ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Meu Deus, que forte essa palavra, que forte essa passagem. Já no começo, o papai já está falando, né? Esforcem-se, meus filhos, esforcem-se, amem uns aos outros. Ele já está falando ali. Vivem em paz uns com os outros. E para que vocês sejam santos. É fácil se tornar santo? É fácil amar e respeitar uns aos outros? Claro que não. Todo dia eu tenho vontade de enforcar alguém. Todo dia, olha, olha, eu ainda não vivi um dia que eu não queria dar uma chinelada em alguém, soltar o chinelo na cabeça de alguém. Olha, não aconteceu ainda. Se alguém aqui tem essa facilidade, me ensina. Se tiver alguém aqui que aprendeu, tipo, a ter 100% de paciência, me ensina. Se tornar santo, então, meu Deus. Depois que a gente discerne algumas coisas, a gente aprende a se autoavaliar o tempo todo. Mas não na intenção de o chicotinho do diabo que eu falo, né? Mas é avaliar como eu estou interpretando a realidade. Como eu estou interpretando o tempo de mesa? Como eu estou interpretando essa minha vontade? Hoje de manhã eu estava irritada com o mastigar do meu marido. O que eu fiz? Terminei meu café em silêncio, levantei da mesa e fui pro meu banho. Porque se eu falasse qualquer coisa, eu ia sentar-lhe uma chinelada. E ele não tinha nada a ver com o rolê. Mas por que eu estava interpretando a realidade daquela forma? Eu estava falando com a Carol hoje de manhã. Tudo sempre é sobre nós. É a forma como eu encaro as coisas, como eu avalio as coisas, a forma que eu interpreto as coisas. Como eu vou me tornar santa se eu não me autoavalio? Mas, de novo, lembrando, sempre enfatizando isso. Não é um auto-julgamento, uma autocrítica, é uma autoavaliação. A forma que eu estou avaliando as coisas é uma postura de filha amada ou de escrava? A forma que eu estou interpretando a realidade no momento presente é com escassez ou com abundância? Eu tô irritada com meu marido agora, por quê? Se ele só tá mastigando. Por que hoje eu tô zero paciência com as pessoas? Avaliações, autoavaliações. Ontem, eu falava com uma aluna, meu Deus, eu não consigo nem imaginar, não lembro como é que era a minha vida quando eu trabalhava fora de casa. Porque se hoje só cuidar da minha vida tá dando bastante trabalho, misericórdia. Como dá trabalho cuidar da nossa própria vida? Mapear a crença, desbloquear coisas que estavam bloqueadas, porque 90% das coisas que a gente faz é inconsciente. E se tá inconsciente, tu precisa resolver, desbloquear, tornar consciente para parar de interpretar a realidade da forma como tu achava que era. É muita coisa para fazer. A gente estava voltando, eu e o Lucas, esses dias de Porto Alegre, eu acho que foi de Porto Alegre, e a gente falava sobre isso. Como é que a gente fazia antes? E daí daqui a pouco um olhou para o outro, não, nem fazia meia boca. Por isso que a gente era aqueles que tinham obesidade mental, fazia treinamento e imersão e curso e mentoria e não conseguia aplicar porque não tinha tempo de aplicar. E agora que a gente entregou tudo em dezembro do ano passado e começou a viver uma nova vida, agora a gente começou a aplicar as coisas que a gente sabe, que a gente não acessou agora, a gente começou a acessar, sei lá, 5 anos atrás, 4 anos atrás, e agora que a gente tem tempo, a gente começou a aplicar, e agora a gente está colhendo os frutos. Só agora.
E a gente se conectou com uma galera que é tão louca como a gente, que é a Bruna e o Denis, que também era do mesmo rolê. Daí a gente aprendeu sobre honra espiritual, na camada espiritual, perdão sobre na camada espiritual, que eram coisas que a gente nem sabia, e que não teria nem como ir para um próximo nível, não tem nem como ir para um próximo nível sem saber dessas coisas. A Mai falou que assistiu um podcast, escutou um podcast. Não tem como, diz aqui nessa palavra, que Deus, ele está advertendo a gente, ele está nos advertendo sobre certas coisas. Olha só, filhos, se vocês estiverem andando comigo na minha caminhada, é uma caminhada reta, é uma caminhada que tu deve te tornar santa, já que eu não nasci santa, eu não nasci santa. Se tiver alguma mulher que nasceu santa, eu não nasci santa. Eu me torno santa todos os dias, mas eu não me torno uma coisa que eu não sou. Eu deixo de ser quem eu acreditava ser. Eu não sou escrava do mundo. Eu não sou escrava de trabalho. Eu não sou escrava de coisas que eu conquistei lá fora. Como eu vou deixar isso? Todos os dias me tornando a santa. Mas não uma santa, a santa do pau oco que a gente brinca, né? Santa, glorificada pelo Pai. Guardada pelo Pai. Que nós nascemos assim. Só que o meio que a gente cresceu fez com que a gente fosse exatamente como aquele meio. Desde quando eu fui gerada no útero da minha mãe até o ano passado, que eu comecei a aplicar as coisas que eu estava acessando, eu era uma pessoa. Quando eu comecei a aplicar as coisas que Jesus estava me ensinando, principalmente na virada desse ano, aí eu comecei a discernir que eu não preciso me tornar quem eu já sou. Agora, quem eu preciso deixar de ser? Quem vocês precisam hoje, não numa necessidade, mas com uma clareza. Quem eu preciso deixar de ser hoje para ser a santa que Deus me colocou aqui para ser? Quem eu preciso deixar de ser hoje para viver em paz, como diz na primeira passagem ali de Hebreus 14. Esforcem-se, esforcem-se. Está dizendo, esforcem-se, é uma ação. Eu devo agir, eu devo me esforçar para viver em paz com todos. E para que a gente seja santa. Só aí, eu nem precisava ir mais profundo. Aí a gente já poderia encerrar. Só nessa frase. Só no 14 a gente já pode mergulhar profundamente. Esforcem-se, meus filhos, esforcem-se para viver em paz. Como é que eu consigo viver em paz se eu não sei nem lidar com a minha irritação? E eu nem quero, porque, né? Afinal, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Marília Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Não. Como diz as minhas irmãs, se a Crislaine mudou tanto assim, até agradável falar com ela hoje, qualquer mulher consegue mudar. Se a Crislaine mudou, qualquer mulher consegue mudar. Isso é a palavra das minhas irmãs. Mas daí vocês imaginem como eu era. Eu era o cão, o trator. Era o Jorge misturado com o Márcio, com duas rodas de trator aro 50. Essa era eu. Estou em fase de construção. Estou em fase de desconstrução, porque a gente vai desconstruindo quem a gente acredita ser e construindo quem Deus quer que a gente seja. E essa é a parte mais desafiadora do rolê. Lidar com meu marido não é nada perto de aprender a lidar comigo. Como eu me torno santa, como diz ali? Como eu posso hoje me esforçar, como o meu próprio pai diz, como pai eu posso me esforçar hoje para viver em paz? Como? Porque se eu estou em paz, eu exalo a paz. Agora, fica o cão dentro de casa, como é que vai ficar a tua casa? Vai virar o cão também a casa. Porque a mulher, ela tem poder, Deus deu o poder para a mulher edificar o lar, e aí vem, né?
A mulher tem o poder de edificar a casa e a mulher tem o poder também de arruinar e destruir toda a casa. Por quê? Porque dependendo como ela está internamente, vai ser tudo ao redor dela. Porque ela vai exalar esse perfume, esse cheiro de paz, esse cheiro de amor, esse cheiro de autoridade nas palavras dela. O que é a mulher prudente? Isso uma profeta, logo que eu me converti, ela falou sobre prudência para mim. E essa palavra, ela ficou. E ela vem todo momento que eu falo assim, Espírito Santo, me lembra das coisas, porque eu sou meio esquecida, né? Não porque eu quero, mas porque eu estou trabalhando a minha mente todos os dias para se reprogramar. O que é mulher prudente? Antigamente, né, a Crislaine Trator iria se incomodar com algo externo e ela ia explodir. Ia botar a culpa em tudo, menos se autorresponsabilizar por não ter gestão das suas próprias emoções. Hoje, o que eu faço? A mulher prudente sabe, ela silencia. Fica quieta. Ela vai para dentro dela. Mapear o porquê que ela está sentindo aquilo ali. O que está disponível para ela resolver dentro dela. E ao invés, essa mulher sábia, ao invés de ela dar crédito para o capeta, para o inimigo, porque o inimigo se levantou, será que foi ele que se levantou? Ou tu não está hoje corajosa o suficiente para assumir a responsabilidade que tu não tem controle sobre as tuas emoções? Deus, hoje eu estou descontrolada. Me ajuda, Pai. Me ajuda, ministra no meu coração. Traga clareza para mim, Pai, porque eu estou descontrolada assim. Eu estou irritada com o mastigar do meu marido. Eu vou silenciar, eu vou para dentro de mim, e dentro de mim eu vou resolver isso. E eu estou bem agora. Essa é a mulher sábia. A mulher reativa, ela se irrita com tudo, com mastigar, com a planta, com o vento, com tudo, tá aí, tudo incomoda ela. Porque ela permite, ela é imatura, ela permite que tudo na volta dela desestabilize ela. Deus está nos levando para uma jornada de autorresponsabilidade. Ninguém tem poder de desestabilizar a gente. Ninguém tem poder e influência sobre a gente. Nós influenciamos os ambientes. Nós não somos influenciadas. Nós, como a Bruna mesmo falou, teve um dia no Capa que a Bruna estava lá, né, com as meninas no projeto, e uma delas estava muito incomodada com a presença da outra, muito incomodada, e eu notei isso. Daí eu fiz uma brincadeira com elas e coloquei uma de frente com a outra, sabe, para resolver a situação. E o chumbo meio que engrossou, daí a Bruna veio e trouxe um baita de um ensinamento naquele momento. Porque a gente fala muito de Jesus, mas no momento que a gente deve ser Jesus, a gente permite que o outro nos desestabilize. Se nós somos doadoras de amor, se nós somos ativadoras de Cristo, qual é o nosso papel? Ela trouxe esse ensinamento para as duas, porque as duas meninas conhecem Jesus. E uma delas falava, né? Ah, porque eu sou maravilhosa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Mas ela estava muito furiosa naquele momento. Aí veio o ensinamento. Quem é tu diante da situação? Tu é aquela mulher prudente que se esforça para viver em paz, independente do ambiente que tá e a atmosfera que tá e as influências que tem. Quem é tu? É a que se esforça ou é a que se permite derrubar? Pela irritação, pela falta de paciência, pela falta de prudência? Tem uma frase que meu marido, logo que a gente começou a se inserir nesses meios, que o homem sempre fala, né? Que ele prefere ter paz do que ter razão diante de uma mulher imprudente. Porque a mulher imprudente, ela sempre quer ter razão. Sempre. Ela quer ser sempre a última a falar. Sempre. Dentro do relacionamento, se ela não falar por último, o bicho pegou. Eu já fui essa mulher. E eu ainda sou às vezes. Eu não sou santa. Não sou santa. E se eu falar para vocês que porque eu já sou santa, porque eu não, eu tô 100% sempre vigilante. Mentira. Vou mentir para vocês. Não tô.
Não sou santa, estou me tornando todos os dias. E Deus, deem crédito para o pai. Ele usa sim o marido de vocês para se levantar de manhã e tirar a paciência de vocês. Ele usa. Ah, porque o meu marido hoje encostou um capiroto nele e começou a me confrontar. Será? Será que não foi o próprio pai? Vocês falaram, eis-me aqui, pai. Me cura, lapida em mim. Eu quero ser uma filha melhor. Eu quero ajudar outras mulheres. Então tá, então começa tu primeiro a se ajudar. Seja prudente. Silencia a bagunça da tua mente. Silencia as tuas emoções que estão tudo desgovernada. Vai trocar a roda desse carro desgovernado aí. Vai encher, vai dar uma calibrada nesses pneus antes de falar que tu quer ajudar outras pessoas. Não que a gente não possa, a gente deve ajudar outras pessoas. Mas, primeiramente, é a gente. Eu falei hoje nos stories isso. Eu era a mulher, eu vou trazer dados. Eu era a mulher que só falava, amiga, tu tem que fazer isso. E eu fazia? Não fazia. Não fazia. Eu era a amiga que tinha sempre uma fala maravilhosa. Por que vocês acham que eu tenho a frase saber e não fazer igual a zero? Ela é minha, eu vivi essa frase. Porque eu sabia muito, eu tinha um compilado de informações, eu não aplicava isso, eu não vivia isso, eu queria que outras pessoas vivessem. Mentirosa. Agora, tem coisas que eu ainda sei, eu não aplico. Vou deixar de falar as coisas que eu já vivo? Não. Hoje eu tenho governo no meu corpo. A primeira coisa que eu faço de manhã é botar meu corpo em movimento. Superei. Posso falar sobre isso. É o exemplo, é o meu resultado. Agora, imagina se eu estivesse aqui 20 quilos a mais, que foi como eu cheguei há uns anos atrás, há 11 anos atrás, porque eu priorizava o meu trabalho. Eu priorizava as minhas clientes. Eu priorizava as minhas amigas. Eu sempre priorizava todo mundo, menos a mim mesma. Como é que uma mulher não vai viver atucanada, não vai ter paz na cabeça dela, na vida dela, se ela está priorizando tudo, menos ela mesma? Daí, de novo, esforcem-se para viver em paz. A mulher que está em paz com o seu corpo, a mulher que está buscando paz nas suas emoções, na sua mente, espiritualmente, como é que vai ser a energia dessa mulher dentro de casa? Daí a frase da minha bio lá no Instagram: quer mudar o mundo? Começa por ti. Quer mudar o marido? Começa a tua mudança primeiro. Quando tu mudar, esse homem vai mudar. Eu vivo isso, não é uma coisa que eu tô falando, eu vivo isso na minha casa. Quando eu queria reconhecimento, eu nunca fui reconhecida. Agora que eu não falo nada, eu passo sendo reconhecido o tempo todo. Porque eu escolhi mudar. Eu me esforço todos os dias para ser uma mulher prudente, para ser uma mulher santa, para ser uma mulher que faz aquilo que fala. Eu era extremamente executora para os outros. Me dava uma demanda, eu executava na hora. E para mim? Porque para o nosso trabalho, a gente acorda 5, 6 horas da manhã e bota a roupa, toma café e se manda para o trabalho, né? E em casa? E para ti? Hoje a gente falava sobre isso na academia, com o treinador do Lucas. Por que para nós é sempre mais difícil? Para nós, a gente, ao invés de governar sobre as nossas emoções, a gente permite que a nossa emoção fale assim, ó, tu tá cansadinha, descansa na tua folga. Tu tá cansadinha, dorme uma horinha a mais. Mentira. Quando a gente faz exercício de manhã, a gente gera energia, como fosse uma turbina. Tem que dar corda na máquina. Exercício físico de manhã, dá corda. E dá muita corda. Eu saio da academia que nem um giraia, eu quero fazer um monte de coisa. E daí vocês contam uma historinha pra cabecinha de vocês, vocês acreditam.
Aí eu tô cansadinha, eu vou dormir uma horinha a mais. Ai, gostoso. E nem precisa ser de casa para fazer exercício. Faz em casa. Na pandemia, eu e o Lucas, a gente fazia exercício dentro de casa. Não podia ir pra academia. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Esforcem-se, minhas filhas. Vocês querem tanto um homem empoderado? Sejam as mulheres que fazem antes de querer que o outro faça. Quer ter paz? Pratica a paz. Como eu posso ter paz hoje? Com a minha autoestima, com o meu autogoverno, com o meu domínio próprio, comigo mesmo, com as minhas emoções, com a minha mente? Se sentir culpada de uma coisa que tu não fez, é chicotinho do diabo. Agora, responsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Bom, até ontem eu não fiz, mas a partir de hoje eu vou fazer. Nem que seja um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. Eu vou me dedicar, a partir de hoje, eu vou escrever. Eu vou me esforçar 1% todos os dias para ter essa paz. Que eu quero. Eu quero conquistar uma paz comigo mesma, porque eu sei que se eu tiver paz comigo mesma, o meu ambiente vai ter paz. O meu marido vai ver em mim coisas que eu queria que ele visse e ele não via, porque eu não estava sendo essa mulher. Que nós sejamos as filhas prudentes, as filhas que se esforçam para viver em paz e para que a gente seja santa todos os dias. A santidade é um caminho reto, não tem desvio. Não existe desvio. Ai, Paizinho, muito obrigada, Paizinho, por esse tempo de mesa abençoado, Pai. Quero agradecer pela vida de cada mulher que está aqui presente hoje, Pai. E eu declaro sobre a vida de todas as filhas que estão aqui, Pai. Que a partir de hoje, elas vão declarar em voz alta dentro de casa: Pai, eu estou aqui, eis-me aqui, Pai. Eu quero aprender a me esforçar todos os dias para ser essa filha que busca a paz interna, mapeando todos os meus bloqueios, mapeando todas as coisas que estão me impedindo de ser essa filha amada que já está na minha cara, que eu devo ser. E se eu não estou sendo, Pai, Espírito Santo, me constranja. Eu não estou sendo a filha prudente, me mostra, Pai. Eu não sou a filha que está buscando conquistar a paz 1% todos os dias. Me mostra, Paizinho, nos mostra, Pai. Eu decido, eu escolho me esforçar, porque na tua palavra diz que existe uma herança disponível para aquelas filhas e filhos que se esforçam, que se dedicam, que se entregam em ser uma pessoa melhor. Porque o mundo melhor que nós almejamos, ele começa em nós, através de nós, a partir de nós, das nossas escolhas, das nossas decisões diárias. Eu cumpro agora, Pai, eu declaro agora que eu vou me esforçar todos os dias. Abram a boca de vocês onde vocês estão, falem. A palavra tem poder. Falem onde vocês estão, Pai. Eu me coloco aqui disponível, eu vou me esforçar, eu me comprometo contigo. Tem mulher que nem fala porque sabe que vai desonrar a própria palavra. Por isso que tu não abre a tua boca aí na tua casa, no teu trabalho, tu não fala. Continua assim. Tu vai colher exatamente os frutos dessa desobediência. E depois não adianta vir falar que é culpa do inimigo, porque não é culpa dele. A responsabilidade é nossa, para de ficar dando crédito pro capeta. A responsabilidade de transformar o ambiente é nossa. A responsabilidade de mudar o nosso mundo é nossa. Que a gente erga um nome para falar, foi Deus que se levantou através do meu marido para me confrontar, para mostrar para mim onde eu estou errando comigo mesma, para mostrar para mim que a paz que eu quero viver, ela está sim nas escolhas que eu estou fazendo todos os dias. Para de culpar o demônio, para de culpar o capeta, alguém tem que ser o culpado sempre. A responsabilidade é 100% nossa da vida que a gente não está vivendo. E enquanto a gente ficar como a vítima da nossa historinha, a vítima das circunstâncias, a gente não vai acessar a herança que já está
está disponível para nós. Ela não vai estar, ela já está. E devido às nossas escolhas de vítima diariamente, a gente não pega. Vítima não herda nada. Vítima não herda nada. Nós não somos vítimas da nossa história. Nós não somos vítimas do dia. Não existe dia ruim, existe dia que não foi governado. Aí tu fala que o teu dia está sendo ruim, será mesmo que o teu dia está sendo ruim? Ou é tu que não está governando sobre esse dia? Isso é consciência, consciência. A inconsciência é eu responsabilizar o mundo. A consciência divina em nós é eu me responsabilizar pelas minhas escolhas. Deus não tem nada a ver com as minhas escolhas. O diabo não tem nada a ver com as minhas escolhas. Eu sou o responsável. Isso é ter consciência diante das escolhas. Não foi o inimigo que se levantou hoje de manhã. Foi eu que escolhi aprender e crescer com Cristo e em Cristo. E com Cristo e em Cristo só existe um caminho. E como ele é a verdade, toda mentira que tu está vivendo, ela vem para fora. Para de culpar o mundo. Nós somos responsáveis 100% de tudo o que a gente está colhendo agora. Quer colher uma vida melhor, começa a plantar hoje, não existe amanhã. Quer morar numa casa melhor, agradece a casa que tu tem hoje. Quer ter um carro melhor, agradece o carro que tem hoje. Não tem um carro ainda? Agradece, visualiza. Para de reclamar, para de murmurar. Tudo que a gente não vive é porque a gente abre a boca mais para reclamar do que para agradecer o que a gente já tem. E a gente fica se comparando com o processo de outras pessoas. Quem compara, para. Tu tá parada num ciclo repetitivo porque tu só fica se comparando. Chega de comparação. Olha para tua vida, olha para o teu processo, olha para a mulher maravilhosa que está se tornando todos os dias. As coisas que tu tá renunciando. Todas as mulheres que estão aqui hoje renunciam coisas. Todas vocês, todas nós renunciamos. Mas o fato de a gente ficar, às vezes, reclamando e murmurando, colocando a culpa no mundo, a culpa no capeta, a culpa em todas as coisas, menos nos responsabilizando, isso faz com que afaste a graça da nossa vida. Que a gente tenha consciência plena das nossas escolhas todos os dias. E eu declaro isso sobre a vida de vocês, mais consciência e menos inconsciência. Mais consciência. Deus é o Deus da ordem, da disciplina, do governo. Se hoje vocês não estão vivendo essas 3 esferas na vida de vocês, vocês já sabem o porquê que estão colhendo o que estão colhendo. Filhas amadas, para de dar crédito pro capeta, ele não tem crédito. Vocês pediram por este tempo. Vocês clamaram por cura. Vocês clamaram pedindo para parar de pagar boleto. Vocês querem parar de pagar boleto? Então se responsabilizem pelas escolhas de vocês. É sobre isso e nada mais. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa precioso. Obrigada, Espírito Santo, por nos trazer um confronto nesta manhã, neste meio-dia. Obrigada. Eu agradeço por toda essa sabedoria, Paizinho, derramada sobre esse tempo de mesa. Eu tomo posse de todas as palavras que foram ditas aqui. E eu me confronto, eu escolho ser uma mulher 1% melhor hoje. E eu já declaro que eu serei amanhã e depois de amanhã eu vou me esforçar, como diz na palavra, todos os dias, para gerar essa paz, essa atmosfera de paz todos os dias. Eu vou me esforçar. E eu dou a minha palavra que farei. Em nome de Jesus. Amém. Ai, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Voltou. Alguém quer falar? Se não quer, vamos, bora pra vida. Que agora eu me comprometi, eu vou ter que honrar minha palavra, de eu me esforçar, né? Para trazer a paz para dentro da minha casa. Ai, eu amo.
Ai, Jesus. Ah, tomei uma chinelada aqui. Vocês acham que é só vocês, né? Fala, Dari. Fala, meu amor. Boa tarde, paz do Senhor Jesus a todos. Já estava com saudade, eu não consegui entrar ontem nem segunda. Mas hoje, em nome de Jesus, estou aqui, porque hoje tinha que receber a poção, né? Tinha que receber. Cris, é justamente sobre a questão dentro de casa, né? De reclamar. Eu estou vivendo isso na pele, né? Todos os dias. E todos os dias tem sendo eu. Hoje mesmo, eu disse, Jesus, você fez aí a oração e foi exatamente isso que eu pedi hoje pela manhã. Eu disse, Deus, cala minha boca. Jesus me abençoa, que eu já sou abençoada, mas eu quero mais bênção ainda mais. E no sábado, eu trabalhei domingo. E eu disse, Jesus, eu não quero isso pro resto da minha vida, não, Senhor. O Senhor precisa me parar, mas eu preciso ter atitude. Mas vai ser com calma, mas eu sei que vai estar chegando o tempo, já está chegando. Em nome de Jesus. E, inclusive, Rafa, eu lembrei de você no sábado. Eu fui trabalhar e deixei meu esposo com minha filha. Ele foi me deixar no trabalho, né, que eu pedi uma reunião. E daí ele foi e disse, filha, eu vou no mercado. Eu disse, tá bom, amor. Ele foi no mercado, comprou salmão, fez salada, fez arroz integral, que ele nem comia, arroz integral, cortou abacaxi, deixou tudo arrumadinho, mas de mesa posta e tudo mais. Quando eu cheguei, eu disse, a primeira coisa que eu abri a porta, que eu vi lá, ele me esperando 2 horas da tarde para almoçar, nem ele nem a minha filha tinham almoçado ainda. Eu olhei para ele e fiz, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ele olhou para mim e fez, o que foi, amor? Eu disse, não, amor, eu estou agradecendo a Jesus por ter um esposo maravilhoso, que é você. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu amor, por você ter feito tudo isso com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. Tinha um monte de prato lá para lavar? Tinha um monte de prato lá para lavar, mas sabe o que foi que eu fiz? Eu não olhei para os pratos. Eu olhei para o esforço que ele teve, eu olhei para a dedicação que ele fez, em ter ido no mercado, em ter ido comprar as coisas, em ter deixado lá meu almoço todo pronto, maravilhoso, me aguardando para almoçar junto comigo, ele e minha filha. Então, assim, não é sobre o prato que ficou sujo. É sobre a atitude e a gente reconhecer os pequenos gestos que fazem toda a diferença, que não são pequenos, são muito grandes para a gente. E no final do dia do sábado, eu disse, Jesus me incomodando porque eu ainda não tinha feito lava-pés. Eu fiquei adiando, e o que foi que aconteceu? No sábado, eu disse, eu vou colocar em prática a atividade que eu estou faltando. E quando eu fiz o lava-pés com ele olhou para mim e fez bem assim, amor, não tenho dinheiro não, viu? Eu disse, amor, não é sobre dinheiro, é sobre lhe honrar. Ele olhou para mim e fez bem assim, honrar a minha honra todos os dias com respeito. Eu fiz, meu amor, não é só sobre respeito, é muito além disso, é muito além. Ele parou, olhou assim para mim e fez, eu não tô acreditando que a minha mulher tá aqui sentada no chão, lavando os meus pés com esfoliante, hidratante. Eu disse, amor, isso, e tá tudo bem. E eu amo você, porque você é maravilhoso, você é meu esposo, você é meu marido. Você tem noção do que é isso, do quanto que eu sou honrada a Deus, quanto que Deus me honrou por sua vida, por ter colocado você na minha vida. Então, é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, que não é um pouquinho, é um muitão que a gente está recebendo, porque é de acordo com aquilo que a gente está fazendo. Ele está vendo todos os meus esforços que eu estou fazendo dentro de casa, então, consequentemente, o que é que acontece? Ele vai estar tentando fazer alguma forma também de retribuir tudo aquilo que eu estou fazendo, sem eu pedir. Eu não pedi para ele ir no mercado, eu não pedi para ele fazer almoço, eu não pedi para ele fazer nada. Ele simplesmente fez, porque o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele, e ele está vendo os meus esforços, quanto estou me esforçando dentro de casa para ser uma pessoa melhor todos os dias. Era isso. E é desafiador. Eu quero ver. É muito fácil a gente servir uma bacia e fazer um escaldapés no marido quando a gente está amando. Agora, eu duvido, eu desafio vocês, inclusive, a fazer um escaldapés quando vocês quiserem matar eles. Cris. Eu desafio vocês. Porque vai ser aí, nesse momento, que vocês vão ser tratadas. Porque é muito fácil amar o outro quando está sendo reconhecida, quando está com a mesinha posta, o TTT. Agora eu quero ver quando vocês derem o créditozinho para o capeta, que é Deus se levantando através desse homem. Eu quero ver você falar, não, eu estou vendo que Deus está usando a vida desse homem para eu amar ele, bem como diz aqui na primeira parte, para eu me esforçar para viver em paz. Porque se esse homem
está incomodado com alguma coisa e ele está transmitindo essa bagunça, essa confusão, ele está irritado, aí que a gente deve servir esse homem. Eu fui constrangida pelo meu pai, por Deus, quando ele me mandou fazer isso. Eu quero que tu abrace ele. Ele estava furioso, ele estava assim, ó, parecia um demônio mesmo na frente, gente. É sério, é muito sério que eu tô falando para vocês. E Deus falou: eu quero que tu abrace, eu quero que tu ame, eu quero que tu beije, eu quero que tu ore por esse homem. Pensa que foi difícil, porque eu queria matar ele, eu tava com raiva. Exatamente. E na mesma Porque semana... daí, quando eles estão assim, eles falam tudo que é merda. E não é para nós. Eles estão só expressando algo que tá dentro deles, não é para nós. Parem de ser as vítimas, coitadinha. Eles jamais fariam isso para nós. Meu marido jamais iria fazer o que ele fazia para mim. Ele estava incomodado, ele estava dentro da casa dele, ele sentiu a vontade para expor a raiva, todas as coisas que ele estava sentindo, não era para mim, era com ele. E eu fiz exatamente o que Deus me mandou. Ele desmoronou. E eu desafio e confronto vocês a fazer isso. Quando vocês pensarem em dar crédito para o capeta, porque o capeta se levantou, parece o capiroto do meu lado, inimigo hoje, no formato dos meus filhos, do meu marido. Não, amadas. Eu quero ver vocês amar nesse processo. Aí vocês que vão se lascar, porque daí vocês vão ser tratadas no coração de vocês, vocês vão ser curadas em uma camada que vocês jamais imaginariam, assim como eu fui tratado nessa camada. Quando eu passei por cima do meu orgulho, porque eu queria... Olha como tá me tratando, coitadinha de mim. Eu engoli o meu orgulho, eu tratei ele, eu fui lá e fiz um movimento de abraçar, acolher e amar ele, porque não era o que ele estava falando para mim, era como ele estava lidando com as coisas. A gente muito fala, né, de Jesus, de glória a Deus e tá. E daí quando a gente deve ser Deus e ser a abençoadora, a doadora de Jesus, quando a gente está vendo que o circo está pegando fogo, a gente se isola, dá crédito pro capeta e vira o próprio capeta junto com o outro que tá virado, né? E aí? Eu desafio vocês no dia de hoje a fazer isso. Porque vai acontecer. Aconteceu isso na minha casa. A minha casa não é única. Aconteceu, Cris. Na mesma semana, meu esposo olhou, falou algumas coisas para mim, que eu olhei assim para ele, eu fiz: Jesus, chega aqui, meu Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria, coloque palavras na minha boca. Ele teve a audácia, ele não, né? Que ele foi confirmação, que ele olhou para mim e fez assim: agora diga que é o Satanás que está me usando. Agora diga que é o Satanás que está me usando. Diga, Dariane, que é o Satanás. E eu, calada. Eu disse: não, amor, eu reconheço, eu estou errada, amor. Mas isso não vai impedir de eu amar você. Eu amo você, amor. Você me perdoa porque eu estou errada. Eu estou errada. Eu confesso que eu estou errada. Cris, foi um santo remédio. Foi exatamente... Isso é ter paz e não querer ter razão. Porque a nossa antiga versão ia querer ter razão. Porque olha como ele tá falando. Porque ele tá brigando comigo. Porque é o capeta. Quer ter razão. A arrogante, ela quer ter razão sempre. A orgulhosa, ela quer ter razão sempre. Isso não é postura de filha amada de Deus. Não é postura de filha amada de Deus. Lembrando sempre, quem tá chegando nova aí não tá entendendo nada, né? Eu acho que tem uma mulher nova aí hoje. Não tá entendendo nada do rolê, mas o que a gente aqui tá praticando? Ser a filha amada. Ter uma postura de filha amada. Por isso que a gente fala essas coisas aqui, ó. A gente expõe mesmo que a gente é orgulhosa, a gente está tratando isso, que a gente é arrogante, a gente está tratando isso, que nós sentimos sim ansiedade, a gente trata isso, a gente perde a paciência, a gente trata isso em nós. Aí, hoje de manhã eu perdi e fiquei quieta na minha. O Lucas nem sabe o que eu estava vivendo dentro de mim. Ele nem sabe. Porque eu virei as costas, fui tomar meu banho, fui lá falar com Jesus no banho, e eu resolvi a treta comigo. E ele nem ficou sabendo. Porque é eu comigo. É eu com Deus. Tem 3 mulheres querendo falar. E a gente tem 4 minutos para encerrar. Já era até para ter encerrado. Fala, Vanessa. Tô para falar que hoje vai ter a minha primeira live. E eu tô bem calma. Mas, ao mesmo tempo, eu tô feliz. Porque eu vou poder falar o que Deus fez na minha vida
E hoje eu posso dizer que eu estou curada realmente, porque Deus me transforma a cada dia e eu estou me sentindo bem feliz e confiante. Eu queria todas vocês hoje da minha live, 7h30 da noite. Obrigada, Vanessa. Depois eu vou pegar o teu arroba e vou compartilhar no grupo para a mulherada acompanhar daí a live, tá? Jéssica, Vou pode falar, um vou minutinho. falar rapidinho. Peraí. A Jéssica estava na fila antes, quero. Só um pouquinho. Não, Jéssica, era o fala. contrário, eu que tirei a mão. Mas pode Ah, ser, não tem tá. problema. Não tem problema, pode ser a gente. Falei, já tá com o áudio aberto, fala. Não, é só de encontro, né? A gente estava conversando sobre isso ontem, né, Cris? E, e hoje, assim, né, Deus me trouxe uma situação, porque como eu sou egoísta, né? E Deus sempre me trata no meu egoísmo, né? Porque eu estou vivendo um processo com Noah, o Noah tá indo para a escola, então eu tô na adaptação, né? E mãe, né, sempre quer trazer essa dor, né, para as coisas que é o processo, né? Que é o natural. E eu querendo todo o tempo que o meu marido adivinhasse o que eu tô sentindo, me acalentasse, me mimasse, né? E ele sendo prático, né? O jeito que eu pedi para Deus para que ele seja, daí agora eu quero reclamar, né? A gente é louca. E daí hoje, assim, Deus falou, né? Agora tu vai lá, vai levar o teu filho, vai esperar o tempo e depois tu vai levar o almoço para ele. Porque eu teria que fazer uma volta maior para fazer isso, né? E quando eu liguei para ele e disse que eu estava para entregar o almoço para ele, se ele podia sair um pouquinho para eu fazer isso, eu sei que foi surpreendente, sabe? Que veio dentro daquilo que a gente estava falando, né? Querer surpreender, né? Porque a Carolyn de antes só ia pensar mas ele não tá fazendo nada para mim, por que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Por ele, olha só o jeito que ele tá agindo comigo nesse momento que eu tô precisando dele. Então, Deus tem me constrangido nisso, né? Como tu disse, se a gente quer um mundo melhor, começa na gente, né? Nas nossas atitudes. E essa paz que a gente tem que trazer todos os dias para o nosso lar é um desafio, né? É um desafio muito grande, assim. Esse calar, né, Dari? Como Deus tem ensinado para a gente o calar. Às vezes a gente não segura, né? Às vezes eu não seguro, às vezes eu falo, mas é saber que a gente é exortada, né? Essa frase que teu esposo falou, assim, é Deus na boca desses homens e a gente não quer, às vezes, reconhecer, né? E glória a Deus, né? Eu vejo que o Max ele fica muito constrangido. Ele ainda não sabe lidar quando eu reconheço que eu tô errada, porque ele quer continuar brigando, porque normalmente eu continuaria. Então ele ainda não tá sabendo, né, lidar com quando eu digo, não, amor, tu tá certo, me perdoa, tu pode me perdoar? Eu erro, eu falho, sabe? Porque Deus livre, eu não falhava, não errava, como assim, né? Agora essa mulher tá aí dizendo que é. Ele não consegue. E hoje, inclusive, ele falou uma frase assim para mim: amor, tu tem que me pedir ajuda. Ele falou exatamente assim: quando tu estiver se sentindo sobrecarregado, me fala para eu poder te ajudar. Porque ele tem percebido. Porque antes eu não deixava nem ele perceber a minha sobrecarga. O peso, as coisas que eu estava carregando que eu não dividia com ele. Então hoje ele já começou a perceber. Ele disse: sim, tu vai ficar louca mesmo se tu não dividir. Então, mulheres, o ser vulnerável é libertador, né? É libertador. Ele tá passando por cima de ti, Carolyn? Não, né? Porque tem uma historinha que a gente conta, eu não vou ser vulnerável para ele, porque ele vai usar essa arma contra mim depois, ele vai passar por cima de Vai mim, me pisar, vai me humilhar. humilhar, e ttt. Da onde que a gente aceitou essa história? Da onde que veio essa história e a gente acredita? Isso é crença? Isso é crença? Daí o cara tá louco para ser útil do lado da gente e a gente não permite. E sabe o que que a gente emana? O que que a mulher, qual é o perfume que a mulher emana, a energia que a mulher emana, a vibração? Porque nós somos também energia. O que que ela tá emanando quando ela tá, eu me viro sozinha, eu faço, porque eu não preciso de ninguém para nada, eu sou a guerreira forte. O que que ela tá emanando pro homem? Qual é a energia? Ela não precisa de mim. Ela não precisa de mim. Quando ela precisar, obviamente, ela vai pedir ajuda, porque na cabeça do homem é assim, o homem é lógico. Na cabeça do homem
É óbvio que se a gente precisar de ajuda, a gente vai pedir. E na nossa cabeça é óbvio. Pô, ele não tá vendo que eu tô precisando de ajuda? Ele não tá vendo, ele nunca vai ver abençoada, nunca vai ver. O homem ele não foi feito para ver isso. Ele é lógico. Se ela tá com sede, ela vai me pedir água? Porque se tu falar assim, ai, que sede que eu tô, é óbvio que eu tô querendo me pedir um copo d'água. Se tu não falar, amor, olha só, me traz uma água. Não é óbvio para ele. É óbvio para nós. Pô, tô com sede, eu tô pedindo uma água. Ô, meu amor, ele é lógico, é frase reta, direta, sim ou não. Quero, não quero. É assim que a cabeça do homem funciona. Pô, a gente já foi um homem, ainda está se tornando uma mulher, e a gente não sabe como funciona uma cabeça lógica? Que é sim ou não? Quero, não quero? Faz aquilo ali para mim, por favor. E obviamente que não vai ser no nosso tempo, porque no nosso tempo é agora, né? Amor, olha só, tira esse copo daqui, bota aqui. E daí ele fala assim, ó, eu já faço. A gente vira o giraia. Como assim? Eu falei agora. Eu quero que faça agora. Mas tu falou que quer que faça agora? Tu nem falou. Tu só quer que faça. Tu nem deu. O homem, ele precisa da data, da hora, do local. Se a gente precisa, por que eu falo para as minhas mentoradas? Eu quero uma data. Até tal dia eu quero isso. Até tal dia eu quero aquilo. Porque a gente funciona assim. O homem também funciona. Todos nós funcionamos. Jesus, ele era grande e ele lavou os pés. Ele lavou os pés e ele era grande. Ele era grande, a gente sabe que ele era grande e ele lavou os pés. E a gente se acha maravilhosa, né? Que não quer lavar pé do marido. Quando tá com um encosto lá, que a gente dá crédito pro encosto. Não é Deus. Deus tá usando o teu marido para ver se tu vai conseguir amar em meio às tempestades. Quem é você em meio à confusão, ao tumulto, à tempestade? Quem é você, minha filha? Tu vai ser a que quer ter razão ou vai ser a filha prudente que vai escolher, porque amar é uma ação, vai escolher amar esse homem, essas crianças, essa casa? Quem é você? Porque falar de Jesus é muito fácil. A Carolyn tem uma frase que eu até anotei, eu vou usar essa frase. E vou dar crédito para ela, obviamente. Como é que é a frase, Carolyn? Que tu me falou ontem na mentoria? Qual delas, né? Porque eu sou a mulher A do das batismo. Que tu tinha te batizado e não tinha... Eu tinha, como é que é? Eu aceitei Jesus, mas não me converti. É essa? Isso. Eu não tinha, eu tinha aceitado Jesus, mas não tinha me convertido. Por quê? Porque ela falava de Jesus, mas ela não conhecia Jesus. Muitas pessoas falam de Jesus, mas não conhecem nem vivem com Jesus. O que é viver com Jesus? É escolher amar em meio à confusão, à tempestade. Quando tu quiser vir, quando a tua carne gritar e querer ter razão, o amor prevalecer, porque amor é escolha. Eu escolho amar o meu marido, mesmo quando ele tá pirado. Eu escolho, porque essa é a postura da filha amada. Sejam essas filhas, vocês vão lembrar muito disso no dia de hoje, porque vai acontecer. Até o momento de vocês irem dormir hoje, vocês vão ter oportunidade, com certeza, de executar esse desafio que eu coloquei para vocês. Eu amo a vida de vocês e a gente se encontra amanhã, tá? Beijos! Beijo, até amanhã.